Quem está dirigindo esse carro? O Stevie Wonder? É uma típica piada que antigamente a gente chamaria de humor negro. Hoje em dia acho que tem que chamar de humor ácido, né? Na verdade, é o tipo de piada que nem sei se nos filmes de hoje em dia poderia existir. Não, eu não sou um daqueles velhos que acham que antigamente era melhor. Eu só estou constatando. Tempos mudaram, né? Essa piada, que na verdade acho que até preciso contextualizar, talvez para pessoas mais jovens que estejam assistindo. Stevie Wonder é um cantor clássico da soul music dos Estados Unidos que é cego, né? Essa piada foi usada no filme Duro de Matar, que levou o Bruce Willis ao estrelato. É um filme de ação muito, muito importante, porque ele ainda é copiado, né? Quando você coloca uma pessoa aparentemente comum, sem ser uma montanha de músculos, preso, confinado em algum lugar, e essa pessoa então tem que fazer e acontecer, isso é feito até hoje, né? Mas assim, em 1988, na época em que os grandes heróis eram o Schwarzenegger, aquelas brucutus, né? Tipo Stallone, e o filme Duro de Matar, pelo menos o Schwarzenegger é mencionado, então é um filme inclusive autorreferencial, foi muito importante. Até porque o Bruce Willis, na época, ele era um astro de comédia de TV, daquela série A Gato e o Rato, que tinha a secretária lá, a senhora Agnes, a Agnes Topisto. Bom, mas antes de falar sobre esse filme, que é muito importante e hoje se encontra, agosto de 2025, no catálogo da Disney Plus, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Roberto Rilo Bíscaro aqui, reassistindo Duro de Matar, Die Hard, que fez um sucesso enorme, porque assim, colocou para nós um novo tipo de herói. A gente tem que imaginar que isso foi feito nos anos 80. Como eu falei, a gente estava acostumado com heróis. Ok, o Schwarzenegger já era um herói um pouquinho mais brincalhão, mas ele era uma montanha de músculos. O Bruce Willis não. E o roteiro, ele é extremamente bem feito. E a direção é extremamente segura, né? Porque na primeira cena, quando a gente é apresentado ao John McClane, ele tá com medo de avião. E aí, inclusive, o passageiro ao lado dele ensina um truque para ele fazer com os dedos do pé, que vai ser usado lá na frente para justificar, em parte, por que ele vai ficar descalço. E aí, ao ficar descalço lá dentro do prédio, vai fazer com que o vilão faça uma coisa, blá blá blá. O roteiro ele é muito bom, como eu falei, para apresentar a personagem. Vou dar mais alguns exemplos. E também no quesito de ficar plantando coisas. Tem uma hora que o vidro, né, vai ser muito importante. Antes disso, tem uma hora que ele fala, não me lembro mais porque lá, vidro? Quem se importa com vidro? Ah, vai ter que se importar com vidro, porque teu pezinho vai ser cortado, filho. Tá? O nosso herói, o John, ele é apresentado para nós. O primeiro traço dele é alguém que tem medo. Medo de alguma coisa. E aí depois a gente o vê carregando um mega ursão de pelúcia. Como que você não vai gostar de um cara desse? Né? Ele flerta com a aeromoça, comissária de bordo. Aeromoça também é um termo lá de 1988, né? Ele flerta, ele faz piada. No decorrer do filme, ele fica imitando um telefone, fala sozinho, pede para Deus, não, não deixa eu morrer agora. Ou seja, o herói de ação e ele é letal, mas ele é bem parecido conosco. Ele até fuma. Hoje em dia isso é, meu Deus, né? Imagina, fumar. Pode beber nos filmes, fumar é ruim. Ok, naquela época ele acendia lá bastantes cigarros, né? Ele era um homem normal. Essa é uma das grandes pegadas do filme Duro de Matar, tá? Que é um filme que se passa na época do Natal. E foi revenda que eu percebi uma coisa.
No finalzinho tem uma chuva de papéis, né? É a neve. Los Angeles não neva, então o jeito de fazer nevar foi aquela chuva de folhas, né? Tanto é que a música que toca depois nos créditos finais tem aquela famosa cujo refrão é Let it snow, let it snow, let it snow. Deixa nevar, deixa nevar, deixa nevar. É, nevou. Colocar o filme no Natal também significa, né, que quando a gente começa a assistir esse filme, mesmo lá em 1988, quando a gente não sabia, quando essa novidade era novidade, né? Quando essa novidade era novidade, pelo menos uma coisa a gente já sabia. O filme ia terminar bem. Por quê? Porque é um filme que se passa no Natal. Um policial super simpático, bem parecido conosco, que fuma, que fala sozinho, que tá com problemas conjugais, não sei o quê, que tá levando um puta de um ursão pra filha dele, fica preso em um prédio durante uma festa lá de confraternização, que a esposa dele também tá presa, que ele tá com problema, tal. E ele tem uma filhinha. É claro que a gente sabe no filme, porque é baseado em um livro, e diz que o livro não é tão o final não é tão assim edificante ou tão otimista, né? Mas no filme de Hollywood, mesmo naquela época, a gente já sabia que ia acabar bem, né? Então o importante do filme é ver o trajeto, né? Porque o final a gente já sabia que ia acontecer bem. Esse trajeto é muito bem feito. Esse trajeto marcou esse novo tipo de personagem, esse novo tipo de abordagem de filme de ação. E que filme de ação, hein? Como eu revi agora em 2025, ok, eu tenho uma perspectiva de filmes de ação diferentes do público mais jovem, não porque eu seja mais experiente, mas porque, assim, na minha cabeça, o Die Hard é de quando eu era jovem. Para mim, com a minha cabecinha, com o meu sensibilidade, eu acho que aqueles efeitos especiais da época se sustentam bastante bem até hoje em 2025. Olha, eu vi uns aí com aquele The Rock, que é um de terremoto, eu vi um de incêndio. Não, os efeitos bem inferiores, né? A esse Die Hard aí, bem inferiores. Não tô assim também, de novo, sendo aqueles velho que acha que antigamente era melhor. O que eu tô dizendo só é um filme que aparentemente ainda tem condições de competir com filmes da atualidade, né? É claro, a gente tem computação gráfica, tem um monte de coisa, mas é assim, é um filme que a ação, quando ela acontece de forma bem a jato e bem bem explosiva. Tudo isso porque a gente tem um roteiro bem escrito e porque a gente tem personagens bem escritas, porque não só funciona o nosso herói, mas o vilão interpretado pelo Alan Rickman também é memorável, né? Ele todo com aquele sotaque europeu, é um bandido ainda alemão. A gente vivia ainda os ecos dos bandidos alemães ainda da Segunda Guerra, né? Mas assim, todo fino, todo irônico, sarcástico, também não era um gênio amalucado e que ficava torcendo bigodes e vou destruir o mundo, né? E quando ele nos é apresentado, ele, vilão, descendo lá da van, né, do furgão, nossa, todos eles andam assim super assertivos. Então é um monte de coisas, né? Um roteiro, direção, diálogos afiados, gente simpática, uma novidade cultural para a garotada da época que fizeram mesmo, né? Tudo isso fez com que o filme Die Hard, Duro de Matar, seja considerado um clássico assim dos filmes de ação. Tem os alívios cômicos e tem assim, por exemplo, algumas pessoas falam, o alívio cômico é negro, não sei o que, né? Olha que clichê, não sei o que, colocar o negro como. Então, mas também tem aquele policial que fica conversando com ele, né, dando força para ele, que inclusive tem até um arco dramático. Enfim,
É um filme que é muito bem feito, merece mesmo tudo que ele tem, né, de insensado e todas as cópias que foram feitas. Quem sabe eu não veja o resto da franquia, porque eu acho que eu vi só este e depois o de 1990. Os demais eu não vi. Aí, como eu fiz com Jogos Mortais, posso fazer com o Duro de Matar, né? Filmaço, hein? Tchau.